palavra diz que Elias achou Eliseu, filho de Safate, que lavrava com juntas de bois, e Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. 1 Reis, capítulo 19, versículo 19. E a palavra então diz que ele deixou os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar meu pai e minha mãe, então te seguirei. Elias respondeu: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Voltou Eliseu de seguir a Elias, tomou a junta de bois, os imolou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo, e comeram. Então se dispôs e seguiu Elias, e o servia. Nós vamos falar sobre esse personagem, Eliseu, homem que seguiu junto com Elias durante o tempo que Elias ficou aqui na terra, antes de ser levado pelo Senhor no redemoinho, e de jovem aqui, lavrador da terra, nós vamos ver um profeta firme e forte no Senhor. Olha o primeiro pedido que a gente vê dele em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9, parte B do versículo. Disse Eliseu: Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: Dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. E ele ficou com Elias até o fim. Não deixou Elias ir para um lado e ficou esperando, ele continuou junto com Elias. São muitas histórias sobre Eliseu. Já no capítulo 4, versículo 1 ao 7, a gente vê Eliseu falando para uma viúva o que ela deveria fazer, pegando as vasilhas, e ela vai pegando essas vasilhas, e o Senhor multiplica o azeite daquela mulher, aquela viúva que não tinha nada. Uma história bem impressionante. Você deixar lá as vasilhas e de repente aparecer azeite. Depois, ainda no capítulo 4, vemos uma outra mulher na vida de Eliseu, agora junto com o seu esposo. Eles fazem um quarto para Eliseu, ela era sunamita, e Eliseu observa que eles não tinham filhos. Então, o Senhor vai dar filhos àquela mulher, aquela boa mulher que servia o profeta do Senhor. O filho dela vem a morrer, história bem parecida com a de Elias, e Eliseu, novamente, importante para pedir ao Senhor, e o menino ressuscita também. Muito legal a gente poder olhar para esse capítulo e também para a fé daquela mulher. Uma mulher que foi hospitaleira, que mais do que isso fez um quarto para o profeta, ah, que ia junto com o seu discípulo, e também para depois relembrar de ir ao profeta para falar que o filho havia morrido, para ter essa confiança de que o Senhor poderia ressuscitar o filho dela através do profeta. Depois, uma história muito parecida com a do Evangelho de Jesus, no capítulo 4, versículo 42 ao 44, a gente vê uma multiplicação de pães. Eram 20 pães para 100 homens, e é interessante. Eles acharam que era como se fosse, isso é impossível, como que a gente vai fazer isso? Não dá para todo mundo comer. Mas o profeta fala: não, é, pode repartir. E é interessante porque fala que eles não só comeram, como ainda sobrou pães. Bem interessante isso ter acontecido também na vida de Eliseu. No capítulo 5, nós somos apresentados a Naamã, um homem leproso, lá da Síria, e que acaba descobrindo que havia um profeta do Senhor que poderia ajudar ele. Ele vai até Israel. É interessante essa história, porque o rei de Israel fica desesperado, achando que ia acontecer alguma coisa ruim, mas Eliseu estava sendo procurado para fazer uma coisa boa. As pessoas da Síria estavam vindo para Israel, não eram com motivo ruim, e o rei de Israel tinha muito medo do, do rei da Síria, do povo da Síria. E aí, na verdade, não era o rei que estava sendo procurado, é Eliseu. Eu acho interessante essa parte. E é interessante que Naamã procura Eliseu, mas Eliseu não sai para falar com Naamã. Pelo jeito, ele não teve um encontro para conversar com Naamã, mas falou que deveria ser feito, que era se lavar 7 vezes no Jordão. Naamã fica muito indignado com isso,
Ainda mais porque, segundo ele, poxa, Eliseu nem saiu para falar com ele e muito menos, poxa, vou ter que entrar nessa água do Jordão que não era como os rios que ele conhecia do povo dele. Mas é interessante, os oficiais convencem ele a fazer o que o profeta falou e ele faz. E, puxa, olha o reconhecimento no versículo 15. Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão Israel. Agora, pois, te peço que aceites um presente do teu servo. Eliseu fazendo o trabalho de Deus, falando o que Deus pede, outras pessoas começam a conhecer a Deus. E como esse homem aqui, que não era de Israel, reconhece o que Deus pode fazer. Jesus vai citá-lo junto com Eliseu, tanto Naamã e Eliseu, lá em Lucas capítulo 4, versículo 27. Como ninguém em Israel, nenhum leproso no caso, foi curado, mas sim um leproso que veio de fora. Bem interessante isso. Depois de uma história triste, descobrimos que Gease, que era discípulo de Eliseu, que acompanhava nas histórias da Sunamita, a gente viu ele também quando lemos, acaba olhando para esses presentes que Naamã queria dar para Eliseu. Eliseu não queria esses presentes. Ele olha para esses presentes e deseja para eles, no caso, Gease. E ele vai e mente para Naamã para ficar com esses presentes, e a lepra passa para ele, Gease, por conta desse mal que ele fez. No capítulo 6, uma história interessante, fala do machado que flutua, né? O machado tinha caído no lago, lá no lago, e de repente ele flutua, e Eliseu participa da história, ele consegue fazer isso. Depois um exército cerca Eliseu, que descobrem que Eliseu estava ajudando e falando como as coisas aconteceriam, estava ajudando Israel, e então o exército sírio vai para pegar o profeta do Senhor. Um discípulo que estava ali com Eliseu, discípulo de Eliseu, tá com muito medo, porque vê o exército e fala para Eliseu. Então é muito legal a gente ver no capítulo 6, versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E depois ele ora novamente pedindo para que aquele povo, os sírios, ficassem cegos. E é interessante, ele poderia fazer o que ele quisesse, mas ele guiou esses homens, né, pelo caminho e levou até Samaria. Chegando lá, abrindo os olhos daqueles homens, eles provavelmente tomaram um grande susto, vendo que estavam em Samaria, o rei de Israel estava ali e poderia ferir eles, mas eles iam falar que não. O que eles deveriam fazer era dar pão e água para que eles comessem e bebessem. Uau! Como o Eliseu age diferente do que a gente poderia esperar. Ele poderia ter feito mal que eles queriam te fazer mal, mas não, faz o bem. Eliseu também passou por períodos de fome que houveram em Samaria, do capítulo 6 e 7 fala isso. E tem a história também bem interessante dos leprosos, é legal se vocês puderem ler. E como o Senhor livra Israel diversas vezes, mesmo Israel sendo mal, o Senhor tem misericórdia. E Eliseu passou também por fome como Elias, e como ele agia é bem interessante. Depois a gente vê, novamente falando sobre a Sunamita e como ela foi abençoada pelo rei, por ela ter tido contato com Eliseu. O rei aqui se rende à bondade de Eliseu, sabe que ele é um homem de Deus. Capítulo 8, do 1 ao 6, conta isso pra gente. Também bem interessante a gente ver a profecia que é trazida para Eliseu no capítulo 8, do versículo 7 ao 15, sobre Azael se tornar rei e o mal que ele faria aos israelitas. Eliseu chora quando vê o que aconteceria no futuro. Azael disse que não faria nenhum mal, mas Eliseu fala: você vai se tornar rei. E quando Azael chega lá para falar com o rei, né? Ele tinha ido para falar com Eliseu sobre como seria o futuro do rei. Azael chega, mente para o rei e acaba matando o rei, se tornando, tomando o poder para si, se tornando o rei da Síria. Capítulo 13 conta sobre a morte de Eliseu. Mesmo sendo um profeta do Senhor, ele teve uma enfermidade, estava padecendo por ela, capítulo 13, versículo 14. E aí, chegando aqui até o versículo 20,
conta que Eliseu morreu e foi sepultado. O que é interessante? Ainda no capítulo 13, do versículo 20 ao 21, ah, quando a gente está lendo, diz que sucedeu que enquanto alguns enterravam o homem, versículo 21, eis que viram um bando. Então lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E logo que o cadáver tocou os ossos de Eliseu, reviveu o homem e se levantou sobre os pés. Então, depois de morto, o Senhor ainda usava, mesmo assim, o próprio cadáver de Eliseu. E acabou ressuscitando esse homem. Um grande servo do Senhor, Eliseu. Bom, excelente exemplo, melhor dizendo, do profeta Eliseu. Homem do Senhor de oração e de que fazia segundo a vontade do Senhor. Ele pediu porção dobrada do espírito de Elias e a gente vê realmente ele passando por muita coisa e fazendo muito bem ao Senhor, muito bem. Grande profeta que foi lembrado pelo Senhor Jesus, também junto com Elias.